E aí, Batistinha, graças a paz, tudo certinho com vocês? Ó, pessoal, a gente demorou um pouquinho, mas estamos aí de novo, tá? Para poder trazer para vocês o resumo da EBD do último domingo. No caso, a gente não do último domingo, né? O último domingo a gente não teve EBD, a gente teve há 15 dias e a gente vai iniciar uma disciplina nova na próxima semana. A gente fala sobre a martiologia, mas ainda assim esse resumo é sobre a parte de antropologia bíblica, certo? Então vamos lá, para mais um episódio do Study Time. que é o resumo da nossa EBD. Beleza? Então, meu povo, vê só. A gente, mais uma vez, a gente já viu nos vídeos anteriores a questão da tendência do homem a pecar e pro pecado. A gente entendeu que a cair, né? E a gente entendeu que essa queda estava justamente linkada à questão do pecado, certo? Então a gente vai insistir nessa questão de tentar explicar que a tendência do homem é o pecado. E aí, por conta desse pecado, o homem tende a se afastar de Deus. E a gente só consegue se aproximar de Deus por meio da misericórdia dele e do sacrifício de Cristo Jesus para que a gente pudesse ter nossos pecados perdoados e aí sim poder nos aproximar dele, certo? E aí a gente, na última semana, a gente começou com a primeira frase, né, que a tendência do homem é pecar e se afastar de Deus. E a gente começou a fazer links históricos com alguns homens da Bíblia. A gente começou com Abraão para tentar entender essa história. Mas antes, a gente tem que entender a questão do surgimento das civilizações. A forma que as pessoas se organizavam. Muita gente acredita ainda que as civilizações elas surgem no Egito. Mas não. Até para a questão histórica, a gente vai ver que Bíblia, ciência e história, elas corroboram, elas andam juntas, tá? E aí, o surgimento das civilizações, tanto na Bíblia quanto na história, trata de um período onde o homem estava mais situado na região mesopotâmica, tá? Essa região mesopotâmica, eu fiz aqui algumas anotações, é um território que fica no atual norte da Síria, pega uma parte do Iraque e um pedacinho do Golfo Pérsico. Então, ali naquela região do asiática, do Oriente Médio, na verdade. E a palavra Mesopotâmia, ela vem do termo entre rios, porque aí as civilizações elas ficavam justamente próximas ao rio Tigre e ao rio Eufrates, ok? Nessa região mesopotâmica a gente vê que existem vários povos, como eu citei aqui, fica perto da Síria, do Iraque, do Golfo Pérsico, então existiram vários tipos de civilizações ali, com crenças distintas, tá? E aí, nesse local, existe um politeísmo. Existia um politeísmo. Os assírios, o pessoal que é daquela região, tinha seus deuses e tinha seus ídolos, certo? Vários ídolos, não apenas um. Abraão, que antes era chamado de Abrão, depois aqui o nome dele vai mudar para Abraão, assim como sua esposa, que era Sarai, ou Sarai, e depois se torna Sara, certo? Eles são descendentes de pessoas que viveram na região mesopotâmica e que sim, tinham vários ídolos. Tem um trechozinho em Josué 24:2 que eu vou abrir aqui para que a gente possa fazer essa leitura em conjunto, que vai explicar justamente isso. Deixa eu colocar aqui Josué 24, que vai explicar justamente isso, que os familiares de Abraão, eles viviam nessa região mesopotâmica, e lá é onde existiam vários ídolos. Então, a leitura é em Josué 24:2, se vocês puderem também abrir as Bíblias de vocês para encontrar, e diz o seguinte: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá era o pai de Naor e de Abraão, certo? A gente consegue ver na genealogia alguns capítulos antes. Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Então, a própria Bíblia vem afirmar que o próprio Abraão, juntamente com sua família e com seu pai, aqui em Josué 24:2, afirma que o próprio Abraão, mesmo sendo uma pessoa que a gente tem como referência, por alguns momentos ele foi sim uma pessoa que teve mais de um Deus. Quer dizer, um Deus só existe um, mas acreditava no surgimento de outros deuses. Nessa região mesopotâmica, e onde o pessoal da família de Abraão morava, Terá, o pai de Abraão, morava, eles tinham uma linguagem que era predominante do arcadismo, certo? Arcadismo não, arcadiano. Arcadismo é outra coisa. Do arcadiano, certo? Que é uma língua semita.
Por que semita? A gente vai semita em relação aos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, Sem, semita, certo? É uma linguagem semita. E aí, a palavra, o nome da esposa de Abraão, que seria Sarai, certo? Nada mais é do que uma espécie de derivação dessa língua semita da palavra, eu anotei aqui, charratu, assim o pastor colocou lá no quadro, que é uma espécie de homenagem a uma deusa da lua que eles tinham lá naquela região, certo? Essa deusa da lua, para os sumérios, era conhecida como Nana, certo? Que é aquele trata esse Nana como um deus que era cultuado na terra de Ur, cidade dos ancestrais de Abraão. Isso a gente vai encontrar dos ancestrais de Abraão também em Gênesis 11, no verso 31. Então, se vocês puderem já dar uma procurada rapidinho aí, sempre, tudo que for dito aqui nos vídeos ou em qualquer local, que seja citando a Bíblia, é interessante que a gente faça um estudo e a gente vai realmente, como os bereanos, estar lendo e procurando, tá? Então, Gênesis capítulo 11, no verso 31, tá um pouquinho longe aqui, verso 31 diz o seguinte: E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, ou Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então a gente vai ver o seguinte, que eles estavam em Ur, e eles saíram de Ur para Canaã, mas acabaram ficando em Arã. Então a gente vê o seguinte, que nessa região dos Sumérios, ali perto da terra de Ur, era também um local que era bastante idólatra. Existia bastantes deuses, bastante ídolos, certo? E a gente vê que o nome de Sara, o nome Sarai, vem de Charrato, que é como se fosse uma espécie de derivação, uma homenagem a essa deusa da lua, certo? A gente começa a ver o quê? Que Abraão, mesmo sendo conhecido como pai da fé, como uma pessoa que é referência para a gente que é cristão, mesmo assim ele teve lá também seus momentos que foi necessário meio que dar uma reajustada, voltar para os caminhos do Senhor e fazer uma adoração plena ao Senhor e não a esses ídolos. Abraão também tinha uma outra situação. Abraão ele era conhecido como pai elevado ou pai exaltado. O pastor trouxe essa informação para a gente que é porque é o seguinte: Abraão era um cara que ele gostava muito de olhar para as estrelas. Ele vivia analisando os astros, certo? E aí, alguns pesquisadores correlacionam, fazem uma relação aí dessa observação das estrelas e desse nome de Abraão como se ele fosse um estudioso da parte da astrologia, ele fosse um astrólogo. Então, antes de Abraão ele começar a andar pelos caminhos do Senhor, a gente sabe que essas pessoas que são astrólogas, elas começam a entender, não, o alinhamento do planeta, não sei o que, claro que não com essa tecnologia, mas buscavam muitas respostas de coisas sobrenaturais ou coisas aqui da Terra, buscava esses conhecimentos nos astros. Então, alguns estudiosos trazem que Abraão ele também buscava essas respostas para os questionamentos que ele tinha nesses astros, certo? Então, a gente pode observar aqui o seguinte, que existia uma influência, querendo ou não, pagã na vida de Abraão, até que Deus falasse com ele e fizesse essa promessa, sai de tua terra, de tua parentela, que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e manda olhar para as estrelas, como todo mundo já sabe um pouco da história de Abraão, certo? Aqui diz o seguinte, podemos imaginar que após Deus se apresentar a Abraão e a sua descendência seria inteiramente fiel a Deus. A gente acredita, né? Que na hora que Deus vai lá e se apresenta para Abraão, a partir dali acabou. O povo que Deus tinha escolhido, a partir desse momento, daqui em diante, ele iria ser totalmente fiel a Deus. Só que aí a gente se depara com algumas situações de que o homem é pecador e ele está apto e tende à queda. Pois é, o homem tende à queda. Então, veja, a gente, depois de Abraão tem seu filho Isaac. Abraão desobedece a Deus, assim. Eles tinham a promessa de que teriam um filho, seria com Sara, e Sara oferece sua serva para que Abraão pudesse deitar com ela e ter um filho, porque Sara já não mais acreditava que poderia ter filhos pela questão do avançar da idade e tal. Então, Abraão tem 2 filhos, ele tem Ismael e tem Isaac. Isaac, o filho da promessa, é o filho que Deus pôs sua mão para que ele pudesse
ser o ponto inicial da geração de Abraão e do povo de Israel, certo? Já Ismael não. Ismael, ele foi mandado embora com sua mãe, e ele é o pai das pessoas que habitam em tendas. Então, as religiões islâmicas, por exemplo, elas derivam desse filho. Elas vêm por meio da fé desse filho de Abraão, que deixou a terra do pai e foi mandado com sua mãe embora. E a partir daí surgem os habitantes de tendas, os povos islâmicos, certo? Enquanto que na linhagem de sangue, que é a linhagem de Isaac, ele vai lá e vai dar dois frutos, os gêmeos, né? Esaú e Jacó. Jacó, que não era para ser o descendente, que na teoria ele não era para ser porque ele não era o primogênito. Mas aí tem todo o processo das histórias e tal. E Jacó é quem dá sequência a essa linhagem. Mais para frente sendo chamado de Israel e até nomeando a nação de Israel, certo? Jacó que vai ser o pai de José, que teve os 12 filhos e tal. Enfim. E aí a gente vai ver o seguinte, ó. Mesmo na linhagem que Deus escolheu para ser fiel e ser o povo dele, houveram também situações que não foram de acordo com o que Deus queria, certo? Não que Deus queria porque tudo está planejado nas mãos dele, mas foram desobedientes a Deus. Então, tenderam ao pecado e tenderam à queda. Aí a gente vai ver aqui que existia essa má conduta no meio dessas pessoas, e eu queria trazer uma coisa para destacar para vocês. A gente vai falar um pouquinho do casamento antigo, tá? O casamento antigo, o que acontecia? A mulher, ela vivia com sua família, e aí no momento que ela se casava, ela tinha que abandonar todos os costumes de sua família e ir morar com o marido. A partir de agora, tudo que o marido, as crenças, as ideias, tudo que o marido quisesse, as esposas deviam crer também e estar junto com eles. Jacó, ele se apaixonou por Raquel. Raquel era filha de Labão, certo? E eles tinham feito um acordo onde Jacó iria trabalhar para poder se casar com Raquel, para pagar o dote. Só que Labão engana Jacó e faz com que ele case com sua filha mais velha, que a Bíblia fala que ela não era tão bela quanto Raquel, e não era o que Jacó queria também, tá? E aí, Jacó, ele trabalha, ele acaba se deitando com Lia, casa com Lia de forma enganada, depois tem que trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel. Enfim, as confusões de família, casos de família. O que acontece? Depois que ele consegue casar com Raquel e assim também casou com Lia, eles começam a estabelecer sua família, começa a ver a questão de ele estar onde ele tocar, prosperar. Então começou a prosperar, Deus começou a dar coisas, prosperidade a Jacó, para que aquela promessa em relação a Abraão ela se cumprisse, tá? De aumentar a descendência de Abraão. Então ele coloca lá que começa a prosperar. Só que aí, em determinado momento, ele tem que sair da casa de Labão por situações que houveram com o seu sogro, que ele é interessante que ele saia e Deus orienta que ele vá embora. Então eles vão embora. Contudo, Raquel, que devia ter abandonado todas as suas crenças pagãs, que adivinha do seu pai ainda, seus ídolos, seus deuses, entre aspas, deuses, ela, quando vai embora, ela pega esses ídolos e ela bota embaixo da sela do cavalo, ou do camelo, e vai e leva, certo? Gênesis, no capítulo 31, se vocês puderem abrir aí, vai mostrar um trechinho que Labão, ele vai em perseguição à caravana que estava indo Jacó e sua família, certo? E aí, em determinado ponto, Deus fala com ele em sonho que ele não mexa com o pessoal, porque é o povo dele, e ele vai até Jacó, encontra com ele, diz que não vai mexer com eles, porque Deus disse que não mexesse. Contudo, ele vai e reivindica esses, segundo ele, deuses que foram roubados da casa dele, certo? Então, no Gênesis 31, a partir do verso 22, mostra essa perseguição de Labão em busca dos ídolos que Raquel, esposa de Jacó, havia pegado e havia levado. Então, lá no verso 22, ó, no terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo e seus irmãos, saiu-lhe no encalço, pois começou a perseguir ele, por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade.
De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, ele ainda foi atrás de Jacó. Este havia armado sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com os seus irmãos na montanha de Gileade. E Labão disse a Jacó. Então ele foi lá e ficou no assentamento junto com Jacó. Então Labão disse a Jacó: O que fizesse que me lograste e levasse as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizesse saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa. E por que não me permitisse beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedestes insensatamente a poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas Deus, vosso Pai, me falou ontem à noite e disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora partiste de vez, porque tem saudade da casa do teu pai. Por que me furtaste os meus deuses? Então ele vai em busca de Jacó para reivindicar esses deuses, certo? E a história ela vai se repetir. A gente começa a ver, ó, a esposa de Jacó foi lá roubou os ídolos. A gente já tinha visto que Abraão adorava alguns ídolos. E a história ela se repete. Durante a história do homem, a gente vê no Egito que Deus revelou diversos sinais e mesmo assim eles quiseram fazer um bezerro de ouro para adorar aquele bezerro de ouro. A gente vê que o povo de Deus muitas vezes desequilibrava, saía dos caminhos do Senhor e ia fazer adoração a outros deuses, a deuses pagãos, algumas coisas. A gente tem também os bons exemplos, mas existem as pessoas que, por conta do pecado, se desviaram, certo? E essa história vai se repetir por toda a humanidade, beleza? Para a gente fechar essa disciplina, eu coloquei aqui, compreendendo que é necessário, para refletir, né? A gente deve compreender que é necessário não se desviar para se manter sobre as bênçãos de Deus. Uma coisa que a gente precisa é estar sempre na linha, no foco, nos caminhos do Senhor, para que a gente não possa perder essas bênçãos. E ao mesmo tempo, cabe uma reflexão, tá? Como nós temos sido, a gente tem dado mais relevância à palavra do Senhor, a Deus, ou nós temos colocado os nossos ídolos, as redes sociais, o celular, um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, um esposo e esposa. O que a gente está colocando como nossos ídolos? A gente tem posto pessoas como nossos ídolos, a gente tem colocado Deus em primeiro lugar. Então cabe a gente refletir sobre nossas práticas do dia a dia, nossas práticas cotidianas, como nós estamos sendo. Essas práticas, elas estão nos permitindo ficar sobre as bênçãos do Senhor e buscar a salvação do Senhor, ou a gente está tendendo a ir para o lado do pecado e está tendendo à queda, certo? Então a gente finalizou essa disciplina com essa reflexão, tá? Então a gente conhece agora um pedacinho da história do homem, a gente entende que o homem ele busca, muitas vezes não busca, mas ele tende à queda por conta do pecado, e a gente vai tentar entender agora esse pecado. Então, as próximas disciplinas é de suma importância que vocês possam estar presentes. Não se basear somente no resumo que está acontecendo aqui no YouTube, mas, se possível, estar presente nos cultos da EBD. A gente está lá todo domingo, 9 horas da manhã. A gente vai ter os estudos específicos, a gente vai ter provinha. Então, é importante que vocês não se prendam apenas a esses resumos, porque aqui é uma coisa superficial para poder a gente relembrar o material que foi visto durante a aula. Para que a gente possa perguntar, a gente possa ir a fundo mesmo, é importante que a gente esteja lá, presente no dia, para debater, para puxar, perguntar, para instigar esse conhecimento. Então, espero vocês lá, certo? Se possível, curte, compartilhe esse vídeo aí, manda para os colegas, para que entendam um pouquinho também sobre as histórias que foram contadas aqui, e eu agradeço a nossa audiência e espero que esse vídeo tenha ajudado. Então, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.